E Dr. Bezerra de Menezes nos merece um carinho muito especial. É um ser quase angélico. Tudo quanto nós sabemos da sua vida antes de ser espírita, ele foi católico. Ele nasceu em Jaguaretama, uma cidade do Ceará. Ali havia uma vila chamada Riacho de Sangue, e ele nasceu lá, bem no coração das terras áridas do Ceará. Depois ele veio para Fortaleza com seus pais. Aos 5 anos de idade, o seu pai, que era um negociante com muitos recursos, viveu uma temporada no Rio Grande do Norte. Depois voltaram a Fortaleza, onde ele fez o curso primário e o curso de ginásio. Depois ele sonhou em ser médico e, com muita dificuldade, viajou ao Rio de Janeiro para fazer medicina. E aí começam os fenômenos curiosíssimos da sua vida. Ele vai fazer as armas militares e tem um salário militar, mas que é insuficiente para a sua vida humana social e também a sua vida na faculdade. Casa-se muito cedo para ter uma vida harmônica, de tranquilidade hormonal e cumprir com seus deveres. Mas um fato muito curioso é que ele estava com muita dificuldade financeira e deveria pagar uma importância para continuar o curso. Ele era um excelente professor de matemática. E certa manhã, alguém bateu à porta, um jovem, procurando por ele e perguntando se ele não poderia ministrar-lhe um curso de matemática para poder lhe terminar a carreira a que se dedicava. Dr. Bezerra disse que sim. E ele perguntou qual é o preço. Dr. Bezerra não sabia proporcionar preço nem das consultas. Invariavelmente, ele atendia como médico gratuitamente. E a pessoa dava o que queria, quando queria e o que tinha. E ele achava que a missão de médico é uma missão apostolar. E ele queria dedicar-se como apóstolo. Então o jovem perguntou quanto era a mensalidade. Ele fez um cálculo, perguntou se estava caro ou não, e deu o valor. O rapaz achou tão barato que ele disse: olha, eu vou pagar por antecipado para o senhor. E na terça-feira eu virei. Pagou por antecipado, o que lhe facilitou resgatar o débito e ainda ficar com algumas moedas, e o rapaz nunca mais apareceu. E ele não sabe como explicar esse fenômeno a vida inteira, porque ele procurou esse rapaz posteriormente, como era possível, para devolver o dinheiro, ou para saber qual a razão, se havia abandonado a cidade, ou quiçá, quem pode imaginar, se houvesse morrido e etc. Então foi uma vida muito curiosa. Ele era agnóstico, ex-católico, era agnóstico, e foi candidatar-se à vereança no tempo do Império, porque a sua data de nascimento é 1831, como eu disse. Portanto, por volta de 1855, ele estava com 24 anos, ele se candidatou para poder colaborar na governança do Império, no Império de Pedro II. E então foi muito bem elegido e exerceu a política, mas depois abandonou-a, porque ele constatou a corrupção. Não fazia parte do seu caráter. Ele exerceu funções relevantes como político, mas abandonou completamente. Ele preferia o exercício da medicina. E é nesse ínterim que ele vai acometido de uma dermatose quase que incurável. Os médicos da época, inclusive ele, que era homeopata, é um dos pioneiros da homeopatia no Brasil, não encontram nenhuma solução. E certo dia, um amigo que lhe conhecia a doença, morando na Tijuca, disse: Dr. Bezerra, eu ontem estava em Niterói e tem ali uma reunião espírita. Ele não tinha ideia daquilo de que se tratava. E então, na hora em que veio o espírito médico e que nos atende, orientando-nos, eu me lembrei do Senhor e pedi uma consulta para o Senhor. O espírito pediu o seu endereço de residência,
eu não me lembrava do número, mas eu dei o seu endereço. Ele veio aqui e disse que o senhor era portador de tal enfermidade. E receitou tais remédios homeopáticos. O doutor Bezerra achou aquilo muito interessante, porque o amigo não entendia nada de medicina. E aqueles remédios eram realmente próprios para aquela doença que foi anunciada e que ele não achava ser portador da mesma. Mas como já estava meio desenganado, ele mandou preparar e começou a tomar utilizando a tintura mater. Aos 5 dias, a proposta da saúde estava numa recuperação tão fascinante que ele disse, olha, eu não acredito em espírito que volta, mas eu estou diante de um fato científico. Alguém falou sobre mim sem me conhecer. Receita-me sem ver a doença. Coincidência ou não, eu estou quase curado. Eu queria conhecer isso, porque isso é uma coisa interessantíssima. E foi a Niterói, por volta de 1856, 57. Tudo era muito difícil, como se pode imaginar. Era uma viagem. Se atravessava a Baía de Guanabara em barcas, como ainda hoje. E então, indo ao Cêntaro, manifestou-se um espírito, através do médium, que era familiar de Dr. Bezerra. E de quem Dr. Bezerra não se lembrava. Falou com ele demoradamente, ele achou interessante o que aquele ser lhe falava, e achou muito parecido com determinada pessoa da família. E ao fim o espírito diz, realmente você está pensando em fulano. Pois sou eu. Ele ficou mais surpreso. E perguntou como é que o espírito pôde diagnosticar o seu problema. E o espírito lhe disse, mas eu fui médico. Declinou o nome, ele não conhecia. Mais tarde, fazendo pesquisa, ele descobriu que havia sido um médico que fizera seu curso no Rio de Janeiro e houvera sido famoso no começo do século XIX. Então ele voltou à reunião. E nas vezes que ele voltou, comunicaram-se espíritos diferentes. E ele ficou cada vez mais surpreso. Como médico, ele achou que aquilo deveria ser uma telepatia, um estado exaltado da consciência, um tipo de histeria, era uma das definições. Uma forma esquizofrênica de percepção. Quando, digamos que 2 meses depois da primeira experiência, ele sai do seu consultório, na rua 7 de setembro, e ainda tem lá um local sobre uma farmácia homeopática, onde ele realizou seus trabalhos. E alguém aproximou-se dele e diz assim, doutor Bezerra, eu tive uma ideia de que o senhor precisava ler este livro. Era uma pessoa que ele não conhecia. E deu-lhe o livro dos Espíritos. Ele achou estranho o livro dos Espíritos, um nome um tanto peculiar. Pegou o bonde, porque para ir da Tijuca, de bonde, era muito longe, e é. E ali no bonde ele foi lendo. E foi sendo tomado de surpresa. Abria ao acaso, é um livro expressivo. Então, se pode ter ideia. Ele abria ao acaso e saiu uma questão que o incomodava filosoficamente, porque era um homem muito culto. E ele lia a pergunta e a resposta. E dizia, mas curioso, este livro foi escrito por um homem muito sábio. Ele não sabia exatamente como foi. Assim, quando ele chegou à Tijuca, ele disse, bom, tudo que tem neste livro que eu li é exatamente o que eu penso. Se é isso que é ser espírita, eu sou espírita. E aí ele foi ler do começo. E entendeu como é que esse livro foi escrito. Porque tem uma introdução muito especial, longa, com muitos detalhes de Allan Kardec, explicando desde o primeiro contato que ele teve com as chamadas mesas girantes. Depois ele foi ler as palavras de vultos como Chateaubriand, Platão e outros vultos da literatura francesa, inglesa, italiana. E, ao terminar de ler o livro, ele se considerou realmente uma pessoa que se enquadrava a estes postulados e que acreditava exatamente nisso, sem ter nunca lido. Então ele passou a ler os outros, o livro dos médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, nessa ordem. Então, ele ficou entusiasmado e resolveu proferir um discurso para dizer que agora adotava o Espiritismo. O maior salão do Rio de Janeiro era o da velha guarda municipal. E a ata feita naquele dia diz que havia 2.000 pessoas para ouvir o ex-vereador, o ex-militar, que agora era um médico clínico amante dos miseráveis, da favela da Mangueira, especialmente, aquela que fica junto à Central do Brasil. E naquele discurso, ele fala do ponto de vista científico da loucura. Mais tarde, ele vai escrever o primeiro livro de psiquiatria e de espiritismo. Apresenta uma obra que é basilar para entender-se novos rumos à medicina. Depois um outro sobre a loucura específica. E escreveu uns 10 livros. E alguns deles ficaram incompletos. Um deles está em minhas mãos. A Federação Espírita Brasileira me pediu para que eu lhe pedisse para ele terminar o livro. Ele escreveu Quando na Terra, desencarnou, o livro ficou mais ou menos na metade. E eu já encaminhei a ele o pedido, se ele poderia terminar o livro que deixou incompleto. Mas como eu não tenho tido tempo, e ele também, ainda ele não me deu resposta. Mas este homem se notabiliza pela sabedoria, pela bondade. Havia no Rio de Janeiro 2 grupos de simpatizantes do Espiritismo. O grupo que tinha por epígrafe Grupo Espírita Confúcios, eram de intelectuais. Os grandes intelectuais do Rio de Janeiro, José Bonifácio de Andrada e Silva, para dar ideia, e outros. E também o Marechal, que se havia destacado na Guerra do Paraguai e que era um grande compositor. Uma das suas músicas foi cantada aqui, tão longe de mim distante, onde vai o meu pensamento. Era de um eminente marechal. E se cuida de unir os espíritas, porque o outro era chamado Grupo Espírita Caridade. E era subestimado, porque era de pessoas relativamente modestas, intelectualmente, mais pobres. E eram ironizadas como os místicos. Então, os intelectuais, os investigadores, cientistas e os místicos. As pessoas que davam passes, que faziam caridade. Os intelectuais eram muito formais, muito chiques, muito elegantes. Não tinha tempo. E Dr. Bezerra ficou como uma ponte entre os 2 grupos. E se funda a Federação Espírita Brasileira para unir, para fazer que acabe esse preconceito, os humildes, os místicos. Por que místico? Afinal, a palavra mística tem também um sentido muito grandioso, não apenas pejorativo. Quando se diz, ironicamente, isso é um místico. É um idiota, fanático, mas é um místico. É alguém que penetrou no âmbito. Einstein era místico e assim por diante. E ele foi convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira e conseguiu unir os grupos litigantes. Logo depois, ele terminou o mandato e afastou-se, ficando com o grupo mediúnico. E por volta de 1895, houve desencontros, brigas entre os espíritas. As pessoas mudam de rótulo, mas não mudam de caráter. É interessante. E então, numa sessão mediúnica memorável, o Espírito Guia do Brasil, Ismael, diz através do seu médium, que era notável: batam às portas de Bezerra e digam-lhe que eu estou chamando. Ele foi convidado, candidatou-se e tornou-se também presidente, pela 2ª vez, da Federação Espírita Brasileira. Mas logo depois, ele enfermou depois de um período e pediu licença. E por volta do ano de 1900, a enfermidade dele se agravou. Ele esteve com um problema muito grave de erisipela e veio a desencarnar, muito sofrido, no mês de abril do ano de 1900. Mas a vida deste homem, desse espírito, é uma saga. O que tem acontecido em seu nome, nos trabalhos de caridade e de conduta, são dignos de lendas.
e várias obras têm sido escritas. Eu não o conhecia, exceto de informações. Quando eu me tornei espírita, nos anos 47 em diante, não havia muita literatura, era muito parca a literatura. Só havia duas editoras, a editora Allan Kardec e a editora da FEB. A Allan Kardec era em São Paulo, só publicava os livros de Allan Kardec. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, era a editora que publicava os clássicos, as traduções, e também os livros dos médiuns, Chico Xavier, Zilda Gama e vários outros médiuns eméritos na psicografia. E eu via muito falar sobre o Dr. Bezerra e não tinha altura mediúnica para manter contato com uma entidade deste nível. Mas certa feita, eu me encontrava em São Paulo, na União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Eles me haviam convidado para um debate com os espíritas paulistas. Depois de meditar muito, eu aceitei. E no domingo pela manhã foi realizado esse debate que nós temos gravado até hoje. E foi muito curioso, porque eram partidários diferentes, opiniões diferentes, teorias diferentes, e cada qual trabalhava, lutava pela sua tese. E me fizeram as perguntas, eu fui respondendo à medida do possível. Aquelas que eram mais embaraçosas, eu ouvia uma voz muito meiga, diferente das vozes que habitualmente eu escutava. Era uma voz meiga, pausada, com uma tonalidade diferente. E eu fiquei surpreso, porque era a primeira vez. E pensei que, face à magnitude, os bons espíritos haviam convidado um especialista naquela área, que não era minha, não sou médico, não tenho diploma nenhum, para responder. E ao fim, quando todos terminamos, ele disse assim: por que você não faz uma prece final, Divaldo? Eu digo: não me custa. Eu me concentrei e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, estava gravada uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez a prece, dirigiu algumas palavras aos espíritas e então firmou-a verbalmente, porque foi por incorporação. E eu fiquei muito preocupado, porque não me sentia em condições. O aparelho deve ser preparado para a mensagem que vai apresentar. Em Uberaba, eu me lembrei, e Chico, que era o médium dele, o médium oficial, eu disse: Chico, eu ando tão preocupado. Você imagina o fato. Ele disse: mas meu filho, qual é a preocupação? Ele diz que sou muito jovem, inexperiente, não posso ser instrumento da talha de um espírito como o Dr. Bezerra. Ele disse: pois bem, se lhe agrada, eu vou perguntar a ele. Eu digo: olha, ele agradeceria muito se você perguntasse por escrito, porque eu gostaria de guardar para mim, para meu uso. E Chico perguntou, colocou no papel. Divaldo pergunta se o querido benfeitor teve alguma oportunidade de estar onde ele se encontrava. E ao fim veio uma mensagem do Dr. Bezerra, ele colocando como título Confirmação, narrando que se sentiu comprazido em poder falar aos amigos de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, que estavam naquele conclave. E assinava. E o pessoal, quando soube, pediu o original, que eu não dei. Naquele tempo era muito difícil tirar cópia. Era cópia heliográfica, como também para plantas. Eu tirei umas cópias heliográficas e forneci à USE, a União Social Espírita de São Paulo. E eles publicaram o livro das perguntas, da entrevista, e a mensagem do Dr. Bezerra confirmando. A partir daí, periodicamente, Dr. Bezerra veio a incorporar. Há uns 50 anos, eu faço parte do Encontro Nacional de Estudo da Doutrina. É um encontro com todos os presidentes federativos do Brasil, na FEB, ora no Rio, mais tarde em Brasília, a partir de 1957, quando Brasília foi fundada. E então, numa dessas vezes, logo no começo, ele veio comentar
os estudos que haviam sido feitos. E ficou uma coisa formal. Desde então, eu sempre vou ao sábado à tarde ou ao domingo pela manhã, na expectativa de ele analisar o que ocorreu com a minha ausência. Então ele vem, faz a abordagem, que é publicado mais tarde em Reformador. E foi dessa forma que eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Os anos se passaram e ele, vez que outra, também me aparecia. Eu estava, certa feita, psicografando o livro sobre o Carnaval. E ele é um dos personagens centrais. E durante a psicografia desse livro, de Manuel Filomeno de Miranda, eu me tornei mais próximo dele, porque toda noite ele vinha para acompanhar a escrita. E lhe fiz muitas perguntas, porque é um ser venerando. A primeira pergunta que eu lhe fiz foi esta: o que é que o senhor sentiu quando morreu? Eu tenho um pequeno fichário de perguntas a espíritos variados. O que é que você sentiu depois de morrer? Que é um futuro livro de enquete para ouvir opiniões. Porque cada um de nós é um universo. Cada um de nós é um ser especial. O que é que cada um sentiu? Eu já tenho mais de 200 opiniões. Então, naquele tempo eu datilografava, arquivava, guardava e continuo perguntando. Agora eu digito, arquivo e guardo. E eu perguntei: como é que o senhor sentiu, doutor Bezerra? Ele me disse: meu filho, morrer é maravilhoso. Eu disse: Ave Maria. É maravilhoso para ele que já morreu, mas para mim, eu não estava nada inclinado em morrer. Bom, então ele me contou o seguinte: a febre estava muito alta. Eu estava no semidelírio. Então eu me via, ele desdobrou, eu me via arquejante. E então o meu médico disse: ele não passa da noite de hoje. Eu ouvi. E então o corpo em frangalhos, a dificuldade respiratória, as dores, a inchação das pernas e todos esses sentimentos de angústia, as minhas memórias, porque ele teve um filho que era psicopata. Mas em verdade era um obsidiado. Está narrado em um livro nosso, o último momento desse filho com ele. E ele contou a Filomeno de Miranda e Miranda escreveu. E ele tinha um amor por esse filho que ele nunca viveu. Era um psicopata, talvez por efeito de atos do passado. E ele sofria muito porque ele curava gregos e troianos. Psicopatas que eram levados amarrados a cordas. Ele dizia desate, liberava. E o próprio filho, ele não conseguia nada. São as leis divinas que nos escapam. E ele estava um dia numa sessão mediúnica, quando os benfeitores trouxeram o obsessor do filho. E ele conversou com o obsessor. E então o espírito disse: olha, eu estou vindo aqui porque sou trazido pelo espírito Ismael, é o guia espiritual do Brasil. E ele diz que seu filho já resgatou. Então eu vim lhe pedir perdão pelos sofrimentos que causei a você e a sua família. Eu não vou voltar mais lá. Mas o nosso convívio tem sido tão grande, numa simbiose, que no momento em que eu o deixar, ele morre, pela falta do meu tônus. Assim que terminar a sessão, vá urgente para vê-lo nos últimos estertores e para ver o seu filho lúcido uma única vez. Ele ficou angustiado, terminou a sessão, ele viaja para Tijuca e quando ele chega, a esposa grita: Adolfo, nosso filho recuperou a saúde. O rapaz estava sentado à cama, conversando com a mãe, absolutamente lúcido, mas sem ter ideia da vida inteira. Ele não lembrava de nada. Vamos dizer que ele estivesse com uns 32 anos, era fatos daquele momento. Ele sobe a escada correndo e o filho olha para ele assim: papai, fala um pouco, diz assim: não posso ficar. Estava esperando o senhor, adeus, e cai morto. Então ele conta isso, se pode compreender a dor de um pai. E ele então me havia narrado isso. Você pode imaginar eu ter o filho doente gritar a noite inteira, nós não podemos dormir. Durante o dia ele dormia, à noite. Tínhamos que mudar de casas,
porque os vizinhos reclamavam, era natural. Então, Divaldo, eu fiquei olhando o meu corpo e vi chegar meu filho. Meu filho querido chegou. Eu então perguntei, o que faz aqui? Venho buscá-lo, papai. E a mãe de Jesus manda que a sua intermediária venha recebê-lo. É o Espírito que se comunica em nome de Maria. A jovem Celina é o nome do Espírito. Celina vem com uma coorte de espíritos nobres, o corpo desfalece e ele recupera perfeitamente a lucidez. Como se tivesse saído de uma jaula para a beleza do mundo. E foi levado para uma comunidade espiritual. Então, Celina me deu as boas-vindas, em nome da espiritualidade, e me fez dormir. Quando eu acordei, não me lembro a hora, eu escutava vozes. E Celina ao meu lado. Então ela disse, agora, doutor Bezerra, a sua mulher, ele casou-se 2 vezes, a sua mulher vem estar com o senhor. E veio a primeira esposa. Ele diz assim, não se pode definir as sensações dos reencontros. E quando veio a primeira mulher e o abraçou, ele lembrou que casou em segundas núpcias. E ficou assim um pouco constrangido. Ele me disse assim, perdoe-me se eu não pude ser fiel. Ela disse, Adolfo, quando eu mandei minha irmã tomar conta dos nossos filhos, eu a desdobrei e disse, eu lhe empresto a ele, porque mulher é um caso diferente, né? Não dá mesmo. Eu lhe empresto, mas quando você desencarnar, você me devolve. E eu só lhe empresto porque Deus não me deu a honra de continuar com ele. Mas agora nós vamos continuar juntos. Ele perguntou, e a outra, quando desencarnar? Nós cuidaremos dela como uma filha. Conforto para quem é viúva. Pois bem. E aí ele disse, Divaldo, eu via vozes, como a música no ar, mas uma música de vozes humanas. Aí eu perguntei, Celina, o que é isto? Ela disse, venha ver. Levou-me até uma janela. Vamos usar os termos terrestres. Uma janela de onde eu podia ver uma praça imensa, ajardinada com milhares de espíritos, todos jubilosos, cantando. Eu disse, mas o que é isto? Eles souberam, disse Celina, que o senhor chegava hoje. Então estão todos aqui para recebê-lo e agradecerem a Deus o bem que o senhor fez aos seus familiares, a eles mesmo, quando estavam em grande perturbação. Eles vêm agradecer em nome da Mãe Santíssima. E ele disse assim, meu filho, quando eu vi aquela multidão, quando eu reconheci algumas pessoas queridas, eu segurei na mão de Celina e disse, diga à Mãe Santíssima que eu não mereço. E Celina me disse, Adolfo, os céus não dão presentes. Os céus compensam o esforço de cada um. E se aí estão, é porque você faz jus. Foi assim que eu voltei à pátria. E logo depois, eu fui levado à Federação Espírita Brasileira para falar aos meus irmãos. Fazia 3 dias que eu houvera desencarnado. Eu então fui pesquisar e pedi ao encarregado dos arquivos da FEB para ver se por acaso tinha alguma ata, alguma coisa. Porque na federação toda a sessão mediúnica era transladada para a ata. Nós também fazíamos isso no passado. Hoje, com gravadores, é muito mais fácil. Sim, lá estava a mensagem dele, contando como é que desencarnou, etc. E o Dr. Bezerra se tornou um ícone do mundo espiritual. Mas quando ele estava ainda encarnado, ao fazer o seu discurso de adesão à fé, um irmão lhe fez uma carta, mostrando o engano pelo fato de serem demônios que se comunicavam, e falou em nome da sua fé
católica. E na parte final da carta diz: é um grande desgosto que você dá à nossa família cearense, porque os Bezerras de Menezes, há muitos descendentes hoje, somos fiéis católicos da verdadeira religião. E ele então responde ao irmão através de uma outra carta. Carta essa que se transformou num opúsculo de 80 páginas, mostrando a diferença entre uma e a outra crença, com todo respeito pela outra crença, porém, filosoficamente, mostrando e apresentando a visão do Evangelho de Jesus. E é um monumento à carta do Dr. Bezerra. As razões do seu cepticismo como médico, de ser um homem que pesquisava a verdade, as visões da mediunidade, os fatos, não tem uma explicação chamada natural, exceto a explicação da interferência dos espíritos em nossas vidas. Ele falava alguns idiomas e muitas vezes ele se utilizava de médiuns ignorantes, totalmente analfabetos, e dialogava com os espíritos em francês. E o espírito respondia à altura, não apenas questões vulgares, mas questões de filosofia, que ele antes formulava e colocava em xeque, porque a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão. E no dia que estiverem erro apontado pela ciência, diz Allan Kardec, nós abandonamos este ponto e seguimos a ciência. E assim, fomos ficando conhecidos do Dr. Bezerra. Com o convívio com Chico Xavier, me contava também várias das suas experiências, da bondade do Dr. Bezerra. E vou contar um fatozinho de humor. Em 1940, Chico Xavier emagreceu muito, muita dificuldade financeira, e naquela época graçava a tuberculose. E ele ficou tuberculoso. Era chamada peste branca. Ainda não se havia descoberto o ácido próprio para atender e matar o bastonete de Koch. E ele estava muito mal, muito mal. Então sentou-se na porta da cozinha da casa da sua irmã, Dona Luísa, que era a única da família que ajudava o Chico. E ficou ali esperando a morte, porque estava tão fraco. De vez em quando a tosse, um pouco de hemoptise. E muito pobre, não havia hospitais. Belo Horizonte, nessa época, era famosa pelo clima. Então, era uma cidade que recebia muitos tuberculosos. Havia vários sanatórios. O clima da cidade, o clima frio na época. E ele estava planejando ir a Belo Horizonte. Ficar uma temporada em casa de alguém. Mas, nesse momento, chega o espírito Sheila e pergunta o que é que ele tem. Chico, o que é que você tem? Ele disse, Sheilinha, eu estou para morrer. E gostaria de lhe pedir, se eu desencarnar, você me recebe? Porque eu não tenho méritos, eu receio não ser bem recebido no mundo espiritual. Ele disse, Chico, eu não posso, porque eu tenho agora um compromisso, já assinalado com Emmanuel. E até logo, se você desencarnar, Deus lhe dê uma boa morte. E largou. Ele disse, olha, Divaldo, eu digo, mas Sheila fazer isto comigo? Aí chorou, que ponte. Quando ele estava chorando, apareceu Emmanuel, o guia espiritual. O que é que o senhor tem? Ele disse, é que eu não aguento mais respirar, a fome, os problemas. E então eu acho que eu vou morrer de hoje para amanhã. E Emmanuel perguntou, e qual é o problema? Se eu sou desencarnar, vem para cá, qual é o problema? Ele disse, não é um problema, mas eu sou tão amigo da Sheila. Eu perguntei se ela podia me receber. Ela disse que não, que tinha um compromisso com o senhor. Então eu queria perguntar se o senhor poderia me receber. O senhor me acompanha desde há tantos anos, não me venha com debilidades. Estou muito ocupado para receber o senhor. E passe bem e vou embora. Ele falou, vou para o inferno direto. Quando ele estava nessa angústia, chega o doutor Bezerra, calminho, suave. O que há, Chico? Ai, meu irmão, nem lhe conto. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria ver se o senhor me arranjava um remédio para essa besta que está morrendo, essa besta que está aqui. Doutor Bezerra disse, olha, Chico,
Eu não fui veterinário, mas eu vou ver o que é que posso fazer. Ele recomendou umas homeopatias. E a verdade é que ele sarou completamente e veio a desencarnar muitos anos depois, com a idade profeita de 92 anos. Então é interessante a forma dos espíritos se comportarem no além. Nesse tempo, ele atendia a receituário. As pessoas escreviam, e então eram 500, 600 cartas por semana. E um grupo de amigos abria as cartas, lia, colocava o endereço, depois a resposta tinha que envelopar, etc. E certo dia, ele estava nesse mistério de atender o receituário, quando o Dr. Bezerra vinha e atendia publicamente. A velocidade com que atendia era impressionante, porque alguém ia tirando as folhas e ele preenchendo com uma rapidez. Eu tenho filmes, e você pode ver a rapidez super-humana, que não pode ser humana, a celeridade com que escrevia, sem o erro, sem riscar, sem retificar, sem pontuar depois. Mesmo na psicografia comum, os poemas, um poema de Pedro I, Pedro II, depois dos grandes vates da literatura brasileira, da literatura portuguesa, em vários idiomas, até no luxemburguês, Chico psicografou mensagem, no dialeto de Luxemburgo. É um país que tem 5 idiomas e o dialeto luxemburguês. Pois bem, então, ele estava atendendo e o Dr. Bezerra colaborando com o receituário, ele fora do corpo, quando ele perguntou ao Dr. Bezerra, quando eu desencarnar, que eu não posso precisar a data, será que o senhor pode me receber, Dr. Bezerra? Ele disse, Chico, poder posso, mas ele depende da divindade. Será que ele vai permitir que eu reserve um tempo para você? Ele disse, o que é que eu faço para ter merecimento? Trabalhe mais. Ele disse, mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura. Tenho 5 reuniões noturnas. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, a madrugada. Então, desdobra, vem para cá, continua trabalhando. Porque médium não pode ter folga. Quem já viu? Médium é a pessoa que está no meio, que não tem vontade. Nós é que temos que controlar. E o Chico me disse assim, você imagina, Edivaldo, eu trabalho quase 20 horas, ele achou pouco. Eu vou rogar uma praga para o Dr. Bezerra. Ele há de se reencarnar para ele ver como é bom. Era a vingança do Chico, como ditado, que o meu presidente sabe muito, com muitos paus faz uma cangalha. Então, era uma alma, assim, de escola. E as ações de benevolência, os socorros. Nós estávamos uma vez em sua casa, antes de irmos para a reunião, quando chegou uma senhora, muito modesta. E para entrar lá era muito difícil, porque eram multidões, é compreensível. E um rapaz que morava com ele, e que se atribui a ser filho adotivo, ele requeriu agora da justiça e perdeu. É um rapaz doente. Ele sempre acolhia os doentes. Mas era um rapaz muito violento, muito rude. Mas essa mulher conseguiu entrar. E quando ela entrou, nós ficamos surpresos. Estavam Miguel de Jesus e eu. E o Chico disse assim, mas que bom que você chegou, minha filha. Ele disse, mas como, seu Chico? Dr. Bezerra trouxe você. Porque você veio de Belém do Pará, imaginem, pegando caronas de caminhão, de ônibus, porque seu filho foi assassinado. E você sofre a dor da injustiça. E queria saber se ele morreu para sempre. Então, o Dr. Bezerra e ele ajudaram a chegar até aqui. E essa dor de cabeça que você tem, que é uma influência negativa, seu filho pediu a Dr. Bezerra para curá-la. Eu estava ali ao lado, escutando. Ele disse, seu Chico, quando me ataca, eu tenho crises. Era o que o povo chama enxaqueca, que não se tem ainda o diagnóstico da psicogênese. Então o Chico disse assim, vamos dar um passe, né, de volta, porque os passes fazem milagres. E eu disse mentalmente, tomara que ele não me peça,
porque o meu não faz nada quanto mais milagre. Ele riu e disse assim, não, o que é dado com amor é compensado. Você vai dar um passe. Eu digo, olha, Chico, eu ando muito gripado ultimamente. Ele disse, vai ser bom, porque você vai se concentrar, os bons espíritos vão ajudá-lo e você fica também melhor. Eu digo, tá bem. E aí comecei a aplicar o passe na senhora. E vi as duas mãos da doutora Bezerra, quase que níveas, gotejando essas luzes de prata, de fogos de artifício, quando cai aquelas bátegas. No último Natal, eu vi algumas lâmpadas chinesas em que desce a gota e desaparece. Mas é exatamente assim que caem os fluidos. Eu apliquei na senhora, principalmente na parte da glândula pineal, no chakra coronário, e fiquei emocionado de ver as mãos dele sobre as minhas e utilizando o meu fluido animal, o fluido físico, transmudar em energia, em prana, em Mahaprana, que é a energia universal. E quando eu fui terminando, a senhora teve como que um desmaio. Nós a seguramos, sentamos-la. E eu Chico disse assim, pode ficar tranquila, minha filha. Você vai ficar boa. E ela disse, eu sou Chico. Que alívio, eu sou Chico. Era se tivesse um prego apregado aqui. De quando em quando alguém batia e entrava mais. E aí começou a chorar. Todos nos comovemos. Aí Chico pediu papel e lápis e o filho escreveu uma mensagem para ela. A mensagem era de uma ternura. Por que não lhe responder? Você viajou mais de 2.000 quilômetros, pedaços a pé, na boleia de caminhão, de ônibus, para viver seu filho. E aí começou a falar sobre a maternidade, sobre ela, a ternura, e deu uma mensagem tão rica, digna de um estudo parapsicológico. E deu para ela. Ela então disse assim, sou Chico, são papéis de jornal. Ela era analfabeta. Ela disse, o senhor está me dando. Então eu vou abraçar meu filho. Colocou no peito e abraçou. Uma dessas cenas de pessoas humildes que alcançam a alma da gente. E doutor Bezerra ao lado a dizer, ela tem mais mérito do que nós. Essa mulher modesta. As provas que passou credenciam-na à plenitude e à liberdade. Então, evocando este vulto espiritual, que vez outra, muito raramente, visita-nos, por ser um espírito de alta estirpe, que se tem utilizado de mim em momentos especiais. Nós fazemos um dia inteiro em Santo André, na creche Amélia Rodrigues. Passamos o dia, o último domingo de setembro, atendendo as pessoas a quem chegar. Das 9 eu faço uma palestra e fico à disposição de todos. Até às 17 horas, quando fazemos outra palestra, e ele incorpora. Desde a primeira vez, há uns 20 anos. Também em Vitória da Conquista, quando termina a semana, numa dessas semanas, há uns 10 anos, me foi solicitado fazer a prece de encerramento. Eu me levantei e comecei a fazê-la. No meio da prece, ele incorporou. E a partir daí, na etapa final da palestra, ele incorpora e conclui a palestra. É, portanto, o segundo lugar em que ele incorpora. O terceiro é na Federação Espírita Brasileira. Há uns 40 anos, ele incorpora na reunião final do Conselho Federativo Nacional. E no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, quando nós estamos na temporada, na reunião de quinta-feira, nós dedicamos este centro, que é uma sala menor do que a nossa, e ele também incorpora. Mas para nós é uma visita do psiquismo do Cristo, quando o Dr. Bezerra vem ter conosco. É uma alma de escola, credora do nosso maior carinho. Como os espíritas sabemos, quando ele completou 50 anos,
de desencarnado. Em 1950, houve uma reunião no mundo espiritual para homenageá-lo, com 5.000 entidades, encarnadas e desencarnadas. E ele foi saudado pelo espírito Leon Denis, que representava os espíritas do mundo. Leon Denis era espírita da cidade de Tours, da França. E depois pelo espírito Manuel Viana de Carvalho, em nome dos espíritas brasileiros. E depois da saudação, ele levantou-se e agradeceu. Quando ele terminou de agradecer, aparece Celina, trazendo um documento, estilo pergaminho de luz, e diz que é a Mãe Santíssima, que ele era muito devoto de Maria Santíssima, estava dando-lhe a oportunidade de reencarnar-se fora do sistema solar, em um planeta muito elevado. E ele então dá esta resposta: minha filha, peça à Mãe Santíssima que, se eu tiver qualquer mérito e ela desejar estimular-me a prosseguir, que eu quero pedir, enquanto houver sofrimentos no Brasil, que eu não tenha o direito de ser feliz, que seja destacado para enxugar as lágrimas da alma brasileira, onde quer que esteja. Que nas sombras que o Cruzeiro do Sul não pode iluminar, eu e uma equipe estejamos socorrendo os miseráveis, os sem teto, aqueles que se tornaram a indigência, que nós estejamos diminuindo as suas dores, porque não é justo que eu seja feliz e os meus irmãos desventurados. E então, aparece naquele semiteatro grego uma mão enorme com uma pluma e escreve no ar: o teu pedido é aceito, ficarás no solo brasileiro. Eu viajo muito e fui encontrando brasileiros em inúmeros países, não em todos onde eu estive. E alguns começaram a fazer o culto evangélico do lar e levaram o psiquismo de Dr. Bezerra. Todos onde eu estive, 71, Dr. Bezerra é amado pela ternura dos brasileiros. Os centros dão-lhe carinho, reverência e respeito. Quando ele completou 100 anos, no ano 2000, ele foi novamente homenageado. E então ele disse: enquanto a América Latina estiver numa posição de padecimentos e não se encontrar equiparada às grandes nações do mundo, eu não tenho o direito de ser feliz. Rogo à Mãe de Jesus que me permita ficar socorrendo os não desenvolvidos. E foi atendido. Então esta é a prova, e aquele que perder a sua vida, que a der, ganhá-la. Aquele que a tomar, perdê-la, como disse Jesus. Então, numa síntese muito tosca, este é o exemplo deste ser fantástico, que vive no além, poderia desfrutar das grandes realizações e regalias do reino da luz e prefere viver conosco, nossas tricas, nossas pequenezes, sair da psicosfera sublime para intoxicar-se com a nossa psicosfera ainda de pequenezes, de necessidades imediatas, com uma infinita ternura. Nós temos um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira das comunicações que ele deu na FEB. Chama-se Amor, Sempre Amor. Então, nesta noite, que nós estamos diante do quarto poder, que é o poder das facções de bandidos, que o nosso bairro está tão afetado pelas revoluções do ódio,
pela dominação das drogas, porque estes pobres são muito infelizes. Não são eles os chefes das drogas. Alguns deles estão em altíssimos postos do país, no mundo inteiro. O FBI demonstra que esses são as mulas, os pombos que levam a carga. Mas os grandes facínoras estão no poder, fazendo leis absurdas. Nas alfândegas, prendendo às vezes pessoas ludibriadas, que são contratadas para levar uma droga a Portugal, a Paris, para ganhar 10 mil reais. E arriscam a vida e são presas. Porque tudo isso é um conchavo. Eles notificam a aduana. Porque uma amiga minha foi gerente da Varig em um país europeu. E então, ela sabia, quando vinha uma dessas mulas, pessoa contratada. A polícia do Brasil informava. Como é que a polícia podia adivinhar? Porque a pessoa foi preparada para ser presa, fazer um escândalo, dar a impressão que todo mundo estava vigilante e passarem as altas cargas pela alfândega, sem ninguém ver. Em São Paulo, ficou célebre a máfia das malas perdidas. O indivíduo entrava com 5 malas, na hora da saída saía apenas com uma. As outras, os funcionários da rede separavam. Por isso que a droga entra com maior facilidade. E o Brasil, infelizmente, é corredor da droga do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia. Por isso, muitos países, como a República Dominicana, existe visto de brasileiro. Como o México exigia, agora parece que não, até há 1 ano. E a fiscalização no brasileiro era humilhante. Mas porque tudo era oficial. Então, quando nós vimos esses escândalos assim, foi preso uma senhora, foi preso, um escândalo levando droga. Coitadinho. Foi tudo combinado, porque aí distrai e passa um barco de droga. Um submarino deixado próximo das praias. E as organizações pescam. Então, esses pobres que se matam e que usam, são manipulados pelos poderosos que não usam, que estão com um grande status no mundo. Então, ontem e hoje, o nosso bairro foi afetado porque teria sido assassinado um jovem irmão de um chefe de uma gangue. E o rapaz não era usuário, procedia bem, diferente do irmão. E então o irmão estabeleceu que enquanto não matar o que matou seu irmão, que eles estarão alerta contra aquele grupo que cometeu o crime. Mas isso, afinal de contas, não é nada, porque quase todo dia tem um assassinato, tem 2. Vamos orar por nós, por eles, pelos chefões, para que não se comprometam tanto. Por esses chefões, chefetes, e por aqueles chefões poderosos, os grandes poderosos, que, em verdade, administram a droga no mundo inteiro, numa das organizações mais perfeitas que existem.